Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá, começa agora mais uma edição do programa Campo das Artes, o programa que conecta, que aproxima as manifestações artísticas e culturais ao campo. Nossa convidada de hoje, na verdade, retorna ao programa. É Priscila Figueiredo, professora de literatura brasileira na USP e pesquisadora do CENEDIC, que é o Centro de Estudos do Direito e da Cidadania. Olá, Priscila, tudo bem? Tudo bom, Jorge? É um prazer que você volte aqui ao Campo das Artes. O prazer é meu. Obrigada. Priscila, nós vamos falar hoje, tendo como figura central na nossa conversa, um dos maiores intelectuais do país, reconhecidamente, Antônio Cândido, e que é o autor de vários livros, mas que tem em sua obra uma das mais marcantes na história da sociologia brasileira. Sim, não é isso? Sem dúvida. É Antônio Cândido. É o livro Os Parceiros do Rio Bonito, que é o tema aqui da nossa conversa. E eu gostaria de lembrar, primeiramente, do artigo que você, não sei se você já terminou, mas que você me mandou, ainda em fase de conclusão, o artigo que se chama Dos Parceiros do Rio Bonito, a Vereda da Salvação, Temporalidades, Miragens, Tragédia. É isso. Isso. Por onde nós poderíamos começar, Priscila? Nós temos muitas coisas para conversar. Comecemos pelo seu artigo, para você linkar com a obra do Antônio Cândido. Você gostaria de falar primeiro da relevância que tem os Parceiros do Rio Bonito, ou até um breve perfil do Antônio Cândido? Por onde você prefere começar? Talvez por um pequeno trecho, na verdade, pelo início do prefácio que ele escreveu quando ele publicou a obra em livro, em 1964, não por acaso, 10 anos depois de defendida como tese de doutoramento na USP, na sociologia da USP, quando ele já pensava em ir para letras, ele já era crítico literário, já ele mesmo conta que, mas, enfim, precisava cumprir essa tarefa e claro que ele fez com maior gosto. Inicialmente, o seu doutoramento seria, como ele avisa no prefácio, eu vou ler o trecho, porque a partir daqui a gente pode tirar muita coisa. Ele diz, isso em 64, este livro teve como origem o desejo de analisar as relações entre a literatura e a sociedade, e nasceu de uma pesquisa sobre a poesia popular, como se manifesta no cururu, dança cantada do caipira paulista, cuja base é um desafio sobre os mais variados temas, em versos obrigados a uma rima constante, carreira, que muda após cada rodada. Depois, ele diz, cheguei aos problemas econômicos e tomei como ponto de apoio o problema elementar da subsistência. Eu fiz um salto entre o primeiro e o segundo trecho. O que ele conta aqui? Que a tese dele, inicialmente, ele ia tentar juntar, digamos assim, o útil com o agradável, já com o pé, né, nas formas de expressão simbólica e, né, na literatura popular, e um outro pé na sociologia. Então, de uma certa maneira, ele já, né, assim, juntava os seus interesses. Ocorre que, então, e ele elegeu o caipira, acho que também por razões biográficas, né, é uma figura
com a qual certamente ele conviveu né, na infância dele em Poços de Caldas, mas então ele escolheu a poesia popular, o cururu, né, que é essa dança cantada com um tipo de batida, né, uma dança de características muito indígenas. Vou cantar o cururu, ai, 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 falando em toda a carreira, ai, 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 homenagem dos violeiros, ai, 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 louvando sua bandeira, ai, ai, ai. Porque o caipira como ele vai dizer depois, muito a partir na esteira do Sérgio Buarque de Holanda, nos estudos que ele fez do bandeirantismo, das monções, é um produto do ajuste, o caipira é um produto do ajuste do colonizador português aos meios ínvios do sertão, né, digamos, a um meio natural completamente novo, né, e para esse ajuste foi necessário o uso de técnicas indígenas, né, a proximidade com o aborígene, o indígena, foi importante para esse ajuste. Então, bom, o Antônio Cândido escolhe o cururu. Acontece que ele vai se dando conta de que os materiais que ele analisa, porque é uma dança cantada, né? Então, da poesia, da parte poética propriamente do cururu, esses materiais mostram diferenças entre si. Ele vai colhendo, fazendo uma colheita. É importante lembrar que o Antônio Cândido teve como um mestre, né, o Mário de Andrade. Ele teve mestres na universidade, mas também fora dela, né, como o Mário de Andrade. E, portanto, essa relação com a cultura popular e a chamada alta cultura, cultura erudita, também estava no cerne das preocupações do Mário. Então, o Antônio Cândido herda isso também, né? E também, digamos, herda também parte da metodologia que o Mário desenvolveu, né, para lidar com os materiais que ele recolhia aí pelo Brasil afora. Mas, então, lidando com a poesia do cururu, ele percebe que há diferenças nos materiais. Que diferença é essa, propriamente? A gente pode dizer que ele se deparou com algo que um sociólogo, que era muito, claro, até hoje o pai da sociologia, propriamente, no século XIX, o Durkheim, chamaria de individualismo negativo. Individualismo negativo porque não é no sentido positivo da autonomia do indivíduo moderno, né, da vontade livre, não é um individualismo nesse sentido, mas o individualismo que significa antes o isolamento, um desgarramento do indivíduo em relação à comunidade. Então, o Antônio Cândido vai percebendo traços desse isolamento, traços desse individualismo, digamos assim, negativo. E aí ele faz uma relação que ele vai verificar que está certa, né, no contato ali realmente com os caipiras que ele elege para fazer a pesquisa empírica. Ele percebe que, bom, os materiais que mostram um nível maior de individualismo na poesia, em que, digamos, os conteúdos mais coletivizantes, comunitários, parecem estarem, digamos assim, em menor grau, né, do que os elementos mais individualísticos, deve corresponder a momentos mais contemporâneos. Ou seja, quanto mais antigo o material, mais ele tende a formular, a dar expressão a vínculos de solidariedade, a vínculos comunitários e tudo isso. Quanto mais recente o material, mais se notava, né, a presença desse individualismo. Então, o que ele... Bom, ele intuiu que
essa sociedade devia estar em crise. Né? Devia estar aí acontecendo alguma coisa. A ideia aí de comunidade talvez estivesse em crise. Até então, muito provavelmente, não teria sido tratada essa crise ou detectada, sim. que essa detecção merecesse um aprofundamento, uma visão de análise, né, do fenômeno. Exatamente. Né? Você vê que ele... você vê aí um tino do crítico literário, né, de analisar, está lá lidando com uma forma poética. Nessa forma poética, um crítico literário que nunca perde a dimensão da sociedade também, que sempre deu importância para a autonomia das formas artísticas, né, mas nunca perdeu de vista o vínculo, né, secreto que elas têm, né, com a sociedade nas quais elas se originaram, por mais que esse vínculo seja transformado, por mais que, né, digamos assim, a forma social da qual partiu a forma artística esteja transformada, né, mas você vê o tino do crítico literário que percebeu, então, né, numa forma poética, elementos que indicavam o além da forma poética, ou o aquém da forma poética, ou seja, que estavam falando da sociedade. Então, no entanto, nesse momento, digamos assim, o Antônio Cândido faz uma escolha que daí a tese se torna realmente sociológica, porque nesse momento em que ele está analisando, que a ideia era fazer, né, digamos assim, usar a análise da poesia do Cururu para falar das relações entre poesia e sociedade, entre literatura e sociedade, seria uma tese que propriamente ela serviria a letras e a sociologia. Era uma tese de interesse desses dois âmbitos. Mas quando ele detecta essa crise, ele se dá... Não, espera aí, tem algo aqui que precisa ser estudado. Então, ele começa a afundar propriamente na vida material dos caipiras. E aí, realmente, se torna uma tese de sociologia. Priscila Figueiredo, novamente, no programa Campo das Artes. Dessa vez, Priscila se dedica a falar da importância do crítico literário, do escritor, professor Antônio Cândido, e sua obra Os Parceiros do Rio Bonito. Duas coisas, Priscila. Primeiro, a leitura dos parceiros, ela, ainda mais com essa sua explicação anterior, ela tem um contorno de um trabalho acadêmico sendo construído sem a rigidez de cumprir aquela função primeira. O trabalho vai ser isso ou aquilo. Não, ele permite a novidade adentrar ao seu objeto de pesquisa, objeto de análise. E tem várias coisas que me chamaram a atenção, que são a valorização que ele dá às relações pessoais, que facilitaram muito o trabalho dele de realização da pesquisa, da obra. Edgar Carone o acolhendo e também oferecendo, disponibilizando a Brasiliana, né, que ele foi um historiador assim que até eu acho que ajudou a criar, se eu não estou enganado, o Museu de Itu, alguma coisa do Edgar. Enfim, o Edgar Carone foi um cara importante. E então esse tipo de aspecto, eu acho que o livro transmite, a pesquisa transmite chamar assim, eu não tenho, nem conseguiria chamar de outra forma, de uma leveza de espírito mais forjada na busca do conhecimento, do melhor conhecimento e, se necessário, do aprofundamento do trabalho também. Sim. Eu acho que é por isso que a gente lê com tanta facilidade esse trabalho hoje. Não é como ler um trabalho
da geração dele, da mesma linha, né, da sociologia da qual esse trabalho saiu, uma sociologia do homem rústico, do homem rural, né? Tinha várias vertentes de estudos na sociologia da USP. Bom, até hoje tem, mas nesse momento... Ali era praticamente um pioneirismo. Um pioneirismo e também, né, um novo momento de descoberta do Brasil, né, de redescoberta do Brasil, aí, né, com todos os meios, né, da metodologia acadêmica, da sociologia, da antropologia e tal. E o Antônio Cândido, mas ele é muito livre, por outro lado, muito rigoroso e muito livre, porque ele diz, né, na introdução metodológica, né, do seu trabalho, que ele não vai fazer uso só da sociologia. Então, ele faz um uso, digamos assim, um tanto eclético de teoria. Ele é bastante eclético do ponto de vista teórico, isso foi criticado, mas é o que dá a extrema atualidade do livro, porque, como você falou, a ideia é apanhar o objeto em toda a sua riqueza. E, para apanhar esse objeto, ele precisa estar munido das disciplinas, né, que ele achar necessárias para, digamos assim, captar melhor, né, toda a complexidade desse objeto. Então, ele fala, ele não vai usar só a sociologia. A sociologia ela é importante para a visão do todo, mas ela está interessada nas médias em que se dissolvem os indivíduos. Portanto, ela está interessada em estatística. E eu também estou nas características mais individuais, nos indivíduos, né? Por isso tem um elemento a questão descritiva da antropologia, né? O impulso descritivo de descer aos detalhes da antropologia vai ser também importante para mim. Então, ele é um trabalho que transita entre sociologia e antropologia. Por outro lado, tem a história. Então, ele faz toda uma reconstrução também da história dos caipiras, que não é fácil de fazer, porque, como ele diz, a história trabalha com documentos, e os documentos são das classes dominantes, são, sobretudo, né, os deixados, né, pelos que assim, venceram a história, digamos assim. E também a importância do trabalho etnográfico, né? Sim, exatamente, que está dentro dessa, digamos, a vertente antropológica. Então, ele lê os antropólogos funcionalistas, inclusive, mas também já tem as estruturas de parentesco do Lévi-Strauss, né, o Malinowski, a Audrey Richards, um trabalho da Audrey Richards sobre fome e trabalho, né, numa tribo, agora eu esqueci. Peraí. Mas dá para se perceber a firmeza, né, o elenco de conhecimento que esse homem tinha. Sim. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que avançava, eu acho que ele, provavelmente, eu imagino, ia, como dizemos hoje, ia linkando com o conhecimento prévio que ele tinha. Exatamente. E certamente devia ser cada vez mais estimulado. Exatamente. Né? Um conhecimento de cultura. Ele tinha muito interesse. A ideia era estudar a poesia popular, ele tinha muito interesse pela cultura do povo, assim, não só, né, ele era um homem muito erudito já, né? É importante lembrar que, enquanto ele está fazendo Os Parceiros do Rio Bonito, ele está, quer dizer, há uma coincidência em muitos anos da escrita da formação da literatura brasileira. Uhum. Então, ele está fazendo duas obras monumentais, e que não deixam de ser obras, de uma certa maneira, de interpretação do país, por mais que uma pareça muito localizada, a questão do caipira e tal, e por mais que outra trate da literatura, mas não deixam de serem obras importantes, né, para a interpretação do país. Ele está compondo essas obras mais ou menos paralelamente, fazendo trabalho de campo que ele começa em 47 e vai fazendo em vários anos até 54. Então, a escuta dele também dos caipiras mais velhos, porque é aí que ele vai tentar reconstituir a história com os viajantes, a leitura dos viajantes que passaram pelo Brasil, é muito importante isso para ele, Sérgio Buarque de Holanda e os caipiras mais velhos, que contam o tempo de Dantes.
que contam Ele sobre gostava o muito tempo de usar essa palavra, Dantes, né? Dantes, é. E é com esse, então, a lembrança, a memória, então tem uma coisa da memória oral, e é uma coisa interessante, porque como ele ele ia muitos anos, às vezes ficava um tempo na fazenda do Edgar Carone, como você disse, na fazenda da família do Edgar Carone, em que ele encontrou, então, um grupo de parceiros. Então, é importante também porque ele reconstitui a memória dos caipiras, a memória do que foi o tempo mais antigo dos caipiras, a partir, sobretudo, dos sitiantes, dos caipiras mais velhos. O grupo ele se centra, sobretudo, no estudo desse grupo em Bofete, da fazenda, né, do Edgar Carone, um grupo de agregados, parceiros, que tem uma situação um pouco diferente dos caipiras sitiantes, que também tem na região. A diferença é que um sitiante tem uma propriedade, tem uma pequena propriedade. O parceiro trabalha na fazenda num regime chamado parceria. Tem uma parceria, como ele diz em certa altura, parceria de 20%, parceria de 30% e a parceria de 50%, que é o meeiro. A parceria de 20% é 20% de tudo que eu rocei, né, e cultivei é minha, né, então é do camponês. A parceria em que eles estavam era uma parceria, acho que de 30% a 40%, portanto, isso mostrava uma decadência da fazenda. Quanto menor a porcentagem a que tem direito o parceiro, isso indica uma força maior, indicaria, digamos assim, uma força maior da propriedade. Sim. Então, por outro lado, ele identifica que esses parceiros estão em situação muito grave de reprodução da própria vida. Para fazer, então, a análise do presente, ele precisa pensar o que foi o passado. O que é a cultura caipira, digamos assim, no seu momento de equilíbrio? Então, ele precisa reconstituir essa cultura caipira, né, no seu equilíbrio. Por isso, ele precisa muito da memória oral dos caipiras mais velhos, né? A gente tem que pensar sobre o título do livro, que às vezes passa batido. Ele, na verdade, ele tem uma fusão de temporalidades. Parceiros do Rio Bonito são dois tempos aí. Os parceiros é do momento ali dele, contemporâneo. O regime de parceria é um regime que aparece naquela região meados do século XX, um pouco antes. Assim, aquela fazenda, por exemplo, em que ele está estudando os parceiros, é uma fazenda que entrou em crise, era uma fazenda de café, que entrou em crise a partir de uma grande geada que teve na região. Aliás, Bofete entrou em crise a partir de 1918 e nunca mais se recuperou realmente. É uma cidade que parou no tempo, diferentemente de Botucatu, que é muito próxima, mas que entrou no desenvolvimento, se industrializou e foi bem sucedida, digamos assim. Bofete não ficou ali num limbo, né, que não tinha mais, como ele diz assim, Bofete, naquele momento que ele está, percebe-se que é uma cidade que se aparelhou para o desenvolvimento, mas ela não conseguiu. Não cumpriu, né? Não cumpriu. Então, por isso que nessa região os parceiros são mais pobres, os sitiantes também. Mesmo que o sitiante tenha uma pequena propriedade, ele está num nível também relativo de pauperização. Mas o que eu ia falar é que o título Parceiros do Rio Bonito, então, ele funde dois tempos, que parceiros é a situação do caipira naquele momento, mas Rio Bonito é o nome que a cidade tinha até o começo do século XX. E, digamos assim, diz respeito a um tempo um pouco melhor para os caipiras. Então, é como se você tivesse dois tempos, um tempo de crise e o tempo em que há uma espécie de projeção idílica, projeção, digamos assim, de um passado que teria sido mais idílico. Embora ele não doura a pílula, não quer dizer que não tivesse dificuldades, que não tivesse questão para ele do que seria assim um tempo melhor, e que ele percebe na memória dos caipiras, era um tempo em que eles sentiam mais, em que eles viam mais razão de ser. É um tempo em que eles se sentiam com dignidade, em que viam sentido na própria vida.
né, em que, portanto, a comunidade caipira ela ainda era íntegra. O que ele não, por isso que ele dá muito valor à questão da solidariedade, à questão da solidariedade social, porque ele percebe que esses parceiros estão em crise nisso também. Então, aí a partir disso, vai puxando fios que nos levam a pensar no presente, porque nesse sentido, é um livro muito atual. É um livro que eu diria assim que o assunto dele básico é a fome e a anomia social, que são dois. É aquilo que ele fala. A cultura caipira ela se desenvolveu de uma tal forma com o fim da cultura bandeirante, porque ela é o resultado do bandeirantismo que durou do século XVI até o século XVIII, final do século XVIII. O caipira, a cultura caipira, ela é uma cultura de mínimos, uma cultura de mínimos vitais e mínimos sociais, ou seja, que desenvolveu técnicas de satisfação das necessidades e também um certo tipo de sociabilidade. Quer dizer, o homem precisa dessas duas coisas para viver. Até porque a solidariedade social é importante para você desenvolver as técnicas que vão te ajudar ao trabalho coletivo, mutirão, no caso do caipira, que vem dos índios, técnicas que vão te ajudar a satisfazer as suas necessidades. Você acompanha o programa Campo das Artes e a entrevista que estamos realizando com a professora Priscila Figueiredo, falando de Antônio Cândido e Os Parceiros do Rio Bonito. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Você acompanha Campo das Artes e a entrevista que estamos realizando com Priscila Figueiredo. A Priscila é professora de literatura brasileira na Universidade de São Paulo e pesquisadora do CENEDIC, Centro de Estudos do Direito e da Cidadania. Priscila, eu gostaria de saber o seguinte: todas essas suas falas, essas suas reflexões, elas dizem respeito a um contexto, a um conteúdo que está contemplado no seu artigo, repetindo o título do artigo, Dos Parceiros do Rio Bonito, a Vereda da Salvação, Temporalidades, Miragens, Tragédia. Enfim, as suas manifestações aqui em Campo das Artes, nesta edição, elas já dizem respeito ao andamento do seu artigo? Sem dúvida. Tudo isso faz parte do artigo. Na verdade, esse foi um texto que eu ia entregar para um livro de homenagem ao Antônio Cândido, né, que já estava sendo preparado mesmo antes da morte dele. E, nesse momento, perder uma figura como Antônio Cândido, tudo fica alegórico, né? Quer dizer, uma figura enorme, né, assim, irrepetível na cultura brasileira e que, né, vem a falecer. Bom, ele já tinha quase 100 anos,
mesmo assim foi algo muito sentido. Então o texto tinha sido, né, eu ia entrar no livro de homenagem a ele, mas ele foi crescendo, e aí eu não consegui entregar em tempo. E que eu estou fazendo isso, o vínculo com a peça Vereda da Salvação, do Jorge Andrade. E aí também tem outra figura importante, né, que faleceu, o Antunes Filho, que foi o diretor da primeira montagem dessa peça. Exatamente. Em 64 também. Então, o livro do Antônio Cândido foi publicado em 64 e a peça foi estreada depois de 7 versões que o Jorge Andrade começou a fazer a partir de 57. Foi assim, era vista como uma obra-prima que ele não ia concluir, porque ele foi... Seria uma obra quase prima, né? Porque o que acontece? Ele foi muito tocado por um acontecimento do qual ele soube por jornal, que se passou em Minas, no noroeste de Minas Gerais, que foi chamado na imprensa da época de o demônio do Catulé. Aconteceu em 1955. E no interior de um agrupamento de parceiros, justamente. Mas parceiros, um agrupamento de parceiros negros, trabalhadores numa fazenda, em pauperização profunda, né, na verdade, beirando a miséria, aí numa situação mais grave do que a dos parceiros que o Antônio Cândido identificou, né, assim, pesquisou. Só que, nesse caso, são parceiros que se converteram a uma religião pentecostal, Adventismo da Promessa. E, por uma série ali de eventos, eles estavam numa semana de jejum, iam fazer uma viagem, né, os parceiros todos, na região, uma viagem de proselitismo. E aí, por conta do jejum, por várias outras razões, se cometem infanticídios, né? Tem uma figura, o líder, são 2 líderes, né, do grupo original. Um deles com características bastante paranoicas e, de uma certa maneira, né, vai incitando a esse processo que vai se tornando uma paranoia coletiva, uma verdadeira paranoia. Todos ficam buscando o diabo no corpo do outro, né, que vai impedi-los de fazer de pegar a vereda da salvação, que no final era uma busca de uma saída daquela vida de extrema opressão e miséria. O evento foi comparado, embora em grau menor, ao episódio lá dos Sertões, enfim, né, não deixa de ter aspectos, né, do fanatismo religioso e tudo isso. Mas, então, saiu na imprensa com bastante estardalhaço e, como é comum, né, com bastante preconceito com a população. Porque aí o que acontece? Esses parceiros, esses religiosos, depois desses crimes cometidos, foram 2 infanticídios e a morte de gatos, cachorros, né, de vários animais. Uma das pessoas que não tinha se convertido, um dos parceiros que não tinha se convertido à religião, era católico, avisa os donos da fazenda, que, por sua vez, avisam a polícia, que chega, né, e mata, né, os líderes, quando, na verdade, a situação eles já tinham se reconciliado entre si. Tinha já passado por uma espécie de transe, já tinham se reconciliado, estavam se banhando no rio, e então chega a polícia, né, e mata os 2 líderes. Então, esse acontecimento ele foi depois estudado pela sociologia da USP, por antropólogos e por gente da psicologia também. Saíram vários artigos, né, publicados pela editora Anhembi, se não me engano, saíram na revista Anhembi, liderados, né, organizados por Isaura Pereira de Queiroz, né, e a Eunice, na época ainda não era Eunice Duran, né, mas... e o Jorge Andrade leu esses artigos, ele leu esses estudos,
né, da população em torno desse evento para explicar, do ponto de vista da psicologia social, do ponto de vista da antropologia e da sociologia, qual a razão né, que levou a isso. Então, antropólogo muito importante, né, a meu ver, eu acho que é o melhor estudo de todos, do Carlos Castaldi. Ele usa muito os parceiros do Rio Bonito. Veja, os parceiros tinha sido defendido como tese de doutorado em 54, o evento acontece em 57, a publicação desses textos, acho que é de 50... Perdão, o evento é de 55, a tragédia é de 55, e esses textos saem em 57. Então, Jorge Andrade... Os textos da USP, os textos da USP, usando muito Antônio Cândido, 56, 57, se eu não me engano, mas ali, né, está tudo muito próximo. E o Carlos Castaldi usa os parceiros. Então, ele usa, inclusive, a noção de bairro do Antônio Cândido, que é uma noção fundamental. Eu acho que das coisas mais interessantes do livro é a noção de bairro, porque ele fala, é a unidade mínima de sociabilidade, para além da família, né, que não conta propriamente, né, como relação social, o vínculo mínimo de sociabilidade estabelecido na cultura caipira é o bairro. Esse bairro ele pode se dissolver e se reconstituir, né? O que ele entende pela noção de bairro? É muito interessante porque isso exige um esforço muito grande assim de ver assim vida concreta, onde muitos veriam só abstração. O Antônio Cândido faz muito bem esses movimentos, e do concreto do abstrato para o concreto. Isso é muito importante, tanto no trabalho dele de crítica literária, como nesse trabalho. A noção de bairro, a gente ainda hoje viaja, quando vai mais para o interior do país, a gente está passando na estrada, né, vê às vezes uma estrada vicinal, na rodovia, isso já não... Mas tá lá, a gente vê uma casinha, vê outra casinha, depois vê uma igrejinha, né, e tal. E a gente acha que está tudo ali, nessa casa avulsa, uma outra casa, que ali não é uma cidade, que não é, de fato não é, mas né, muitas vezes vai ser isso que ele chama de bairro. É claro que, hoje em dia, né, cada vez mais, pelos processos de conurbação e tudo isso, você tem uma diminuição dessa unidade, né, que ele chama de bairro. Mas bairro, como é que ele percebe que, por exemplo, ele chega naquela região, Bofete, e se dá conta de que, não, espera aí, tem uma comunidade aqui, apesar de... ou tinha, por exemplo, mesmo em Piracicaba, vamos pegar um lugar em que a situação econômica era um pouco melhor, Piracicaba, Botucatu, ele se dá conta de que onde a gente parece não ver nada, não ver relações, e que vê apenas anomia social, ou seja, aquelas pessoas estão isoladas, né, cada um e a sua família, a sua propriedade, não tem mais vínculo social, na verdade é enganoso. Quando você vai ver, tem datas religiosas, né, as pessoas das zonas mais distantes se reúnem para fazer um mutirão, por exemplo, que era uma festividade importante. Então, há uma série de datas, né, e de eventos que reúne essas pessoas que parecem distanciadas umas das outras. São os motivadores de agregação. Isso, exatamente. Datas, né? São como células, né, que parecem muito distantes e, de repente, elas vão se agregando. Agora, tem o bairro, ele fala, tem dois tipos de bairro. Tem o bairro centrípeto e o centrífugo. O centrífugo é esse que as casas estão mais separadas. E, de fato, isso já indica um certo princípio de... tem aí algo desagregador. Mas ainda é um bairro. E o centrípeto, em que isso se mostra, inclusive, pela junção maior das casas. E das casas e dos espaços, né, como igreja, grêmios, eventualmente, e outros. No caso dos parceiros do Carlos Castaldi, quando analisa os parceiros dessa região, né, os parceiros da fazenda... Qual é o nome mesmo da fazenda? São João da Mata, na região de São João da Mata,
ele fala, esses parceiros, porque ele vai lá na região, faz entrevista, né, e tal, com tudo, com todas as pessoas ainda remanescentes, e ele, então, fala, bom, esses parceiros que estavam na fazenda, eles eram originários de um bairro que se desformou, que se desconstituiu. E esse bairro se desconstituiu, eram todos pequenos proprietários, né, todos, ou seus pais, com os pais dos parceiros entrevistados pelo Cândido. Todos tinham propriedade antes. E esse bairro se descaracterizou e se desconstituiu pela especulação de terras devolutas, de terras públicas, pelo cercamento, né, grandes proprietários que foram se apossando das terras. Quem tinha dinheiro para comprar cerca, né, e para fazer documentos nos cartórios, grilagem, né, fazia, e por conta de uma rodovia que estava sendo construída na região e que valorizou muito aquelas terras. Então, é um processo que, bom, já foi discutido pelo Marx e que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, o que ele chama dos cercamentos, o grande episódio dos cercamentos, que né, ele localiza ali num momento, né, importante para o capitalismo, que é da acumulação primitiva e que ela é feita de saque, de roubo, né, de espoliação. O que a gente assiste, então, tá, nesse momento, né, tanto no caso dos parceiros de São João da Mata, como no caso dos parceiros de Bofete, é uma situação resultante de uma espoliação anterior, né? Por isso também a atualidade, porque a gente está vendo hoje, por exemplo, o avanço sobre as terras indígenas, né, que está acontecendo no país, as queimadas, quer dizer, um novo processo de espoliação, né, do qual Antônio Cândido está falando. Então, Carlos Castaldi, ele usou muito, assim, a ideia de bairro do Antônio Cândido para pensar, assim, havia vínculos, então, de solidariedade social, né, entre os antigos habitantes da fazenda. Como eles precisaram ir embora, não tinham mais terra, né, foram trabalhar numa fazenda. Né? E nessa fazenda, numa situação, né, trabalhavam enormemente e mal conseguiam reproduzir a sua vida. Porque aí também tem um processo que o Antônio Cândido identifica já naquele que é o fato de que o mercado, né, capitalista está chegando e aí, né, o fenômeno da inflação e os caipiras não conseguem comprar mais todos os bens de que começa aquela vida que começa a se modernizar, começa a precisar. Então, é o rádio, né, são pequenos... E que, nesse momento, quer dizer, não dá para o caipira ter um rádio, né, ter uma geladeira, é um bem que, de uma certa maneira, não deixa de também indicar uma inserção social, sim, uma forma de pertencimento. Sim. Sem contar que eles não dão conta mais, alguns bens não são mais produzidos por uma indústria caseira. Então, tudo tem que ser comprado. E isso, né, assim, o que eles ganham não dá conta disso. Você acompanha o programa Campo das Artes e a entrevista que estamos realizando com a professora Priscila Figueiredo, falando de Antônio Cândido e os parceiros do Rio Bonito. Priscila, você mencionou o evento macabro, não é? E o aproveitamento para efeito da arte, para efeito artístico, do Jorge Andrade com uma peça. E também eu queria agregar uma solicitação de uma palavra sua a respeito de influenciadores eventuais com livros e atuações de grande relevância com repercussão nacional e até internacional naqueles meados do século XX. Então, a questão da fome, que é, né, como aparece já de saída
explicado pelo Antônio Cândido, né, por que ele passou do estudo do cururu para a vida material do caipira, como ele diz, cheguei aos problemas econômicos, tomei como ponto de apoio o problema elementar da subsistência, e foi assim que, tendo partido da teoria literária e do folclore, o trabalho lançou uma derivante para o lado da sociologia dos meios de vida. E, por fim, né, terminou pelo desejo de assumir uma posição em face das condições descritas. Porque o livro termina pedindo reforma agrária. Essa que é a questão. Por isso que ele fala, é necessário também, além da antropologia, da sociologia e da história, eu não quis perder o senso dos problemas. Quer dizer, tudo isso me ajudou, esse uso interdisciplinar, né, da teoria, me ajudou, é importante para mim analisar essa cultura, mas não analisá-la como estática, ou essa crise, e propor também formas de resolução dessa crise. A questão da fome, porque assim, o caipira, como ele, mesmo no seu momento, digamos, de equilíbrio, ele é um subnutrido. A dificuldade de acesso à proteína, né? A caça é muito importante, né? Porque, como ele fala, a caça é importante, é um momento de ritual, ela é um ritual, né, para o caipira, tem toda uma relação de respeito com o animal e tudo isso. Mas o caipira, pela dieta, ele analisa, ele faz uma belíssima análise, né, etnográfica da dieta do caipira. Ele, né, num certo momento, e faz uso, né, Gilberto Freire, Cornélio Pires, entre outros, né, que eventualmente falam da dieta do paulista. Mas ele fala, quando se fala dieta do caipira, é importante perguntar, a dieta do caipira de que classe social? A dieta do caipira fazendeiro? A dieta do caipira sitiante? A dieta do caipira parceiro? Do parceiro, uma dieta que tende a ser muito mais de amido, por exemplo. A mandioca é, né, básica. Então, feijão, mandioca, milho. Agora, pouco acesso a... Por exemplo, os parceiros, naquele momento que ele analisa, eles mal têm café. E, na verdade, é uma água feita com rapadura, uma coisa assim. O café já é um bem caro. Então, isso varia com o tempo. Numa relação de equilíbrio, quando eles estão digamos, a cultura está em relativo equilíbrio, você tem meios de vida, então, os mínimos vitais. Naquele momento que ele está analisando, mesmo esses mínimos vitais estão em crise. Portanto, há, sim, risco de fome. Há risco de, digamos assim, uma piora da segurança alimentar, para usar um termo mais né, atual. Então, ou seja, eles passam do estado de subnutrição, podem ir para a questão da fome. Para essa consciência, eu acho que é fundamental, ele lembra num certo momento, mas em vários momentos o Antônio Cândido fala dele, que é o Josué de Castro. Né? E a obra dele é Geografia da Fome. Tem outras obras e tal, mas a Geografia da Fome que faz como diz o título, né, uma radiografia da fome no país, mas é um livro, sobretudo, dedicado à região Nordeste e Norte e Centro-Oeste. Ele não se dedica ao Sul e ao Sudeste. À medida que foi tendo outras edições desse livro, que fez um sucesso extraordinário, Josué de Castro teve um papel fundamental, internacional, inclusive, esse livro foi colocando alguns apêndices, digamos assim, relativos à situação do Sul e do Sudeste. Mas ele já adiantava. No Sul e Sudeste não tem propriamente fome, o que tem é subnutrição. E essa subnutrição, ela pode, às vezes, também aumentar, por exemplo, o processo de urbanização. Ele fala, numa edição do livro, tem uma observação dele sobre Brasília. A construção de Brasília vai levar, ele já estava prevendo, né, a fome ali em certa região, por um processo curioso de modernização. Então, a modernização pode produzir algo que, no entanto, é muito pré-moderno, que é a fome. Então, Antônio Cândido, digamos, essa consciência, que é uma consciência muito dos anos 40, é muito louco, mas assim, não se falava, fora a sensibilidade, o que aparece pela sensibilidade de escritores na literatura, Vidas Secas, do Graciliano Ramos,
essa não era um problema propriamente. Por exemplo, tem uma anedota conhecida em que o Josué de Castro trabalhava como médico numa fábrica em Recife, e aí ele, né, disse para o patrão que olha, tem muito operário aqui que não quer trabalhar, faz corpo mole. Ele falou, olha, como ele era médico, né, e lidando e sabendo da dieta que eles faziam, falou, olha, o problema deles não é corpo mole, não é preguiça, eles não têm força muscular. Eles não têm força muscular porque não tem proteína. A proteína é sempre o mais caro. Por isso que a carne de vaca aparece na cultura caipira, aparece nas expressões simbólicas da cultura caipira, por exemplo, em narrativas, inclusive algumas narrativas fantásticas, ela aparece como um grande objeto do desejo, porque a carne de vaca é a carne mais desejada. Então, ele fala, e o Antônio Cândido fala isso, a fraqueza muscular dos caipiras é o que leva, por exemplo, eles precisam de trabalhos coletivos para se ajudar. Ele não tem muita força. A cultura do caipira ele também desfaz muitos preconceitos, né? A ideia que o Monteiro Lobato, do Jeca Tatu, que foi importante para o Monteiro, né? que depois o Monteiro Lobato faz uma espécie de meia-culpa nos anos 40, foi muito duro com a imagem do caipira, né? E o caipira tomado de impaludismo, malária, preguiçoso, né? O caipira picando fumo lá acocorado, como do, né, o Almeida Júnior, da pintura do Almeida Júnior. Mas ele, tem esses aspectos, mas não é que ele é preguiçoso, ele tem desnecessidade do trabalho. O ciclo de trabalho dele é um ciclo diferente do capitalismo. Isso. Do trabalho sobre o capitalismo. Ele trabalha, ele pode trabalhar muito, mas é um trabalho cíclico e que tem a ver com o tempo da natureza e tudo isso. Nesse sentido, Antônio Cândido antecipa muito um historiador que vai começar a escrever nos anos 60, inglês, chamado Thompson, né? Então, agora, como é que o Antônio Cândido, você vê, é só alguém dotado de muita compreensão humana e de interesse, como eu disse, pelas formas de vida, várias, né, onde quer que elas surjam, e como você faz para manter essa vida, né, na riqueza adquirida, na sua especificidade, na sua dignidade. É essa a preocupação dele. A preocupação dele nunca é, né, vir com uma... Né, o que tem que ser, o que a cultura caipira tem que se tornar, ou então temos que fazer que ela volte para onde ela, né, para o seu lugar de origem. Não, ele fala, como é que vamos então fazer com que esse caipira sobreviva a esse processo devastador que está acontecendo? Jorge Andrade. Então, o Jorge Andrade é curioso, assim, o Antônio Cândido fez inclusive um artigo sobre o Vereda da Salvação, quando ele saiu, não fez nenhuma referência ao seu próprio livro, mas tem enormes semelhanças com os projetos. O Vereda da Salvação é uma obra muito particular na dramaturgia do Jorge Andrade, que é um filho da burguesia cafeicultora paulista. A parte da dramaturgia dele trata, né, digamos, da formação, inclusive lá no meio... né, do movimento Bandeirantes, na formação, estabilização, fastígio, né, e decadência da cultura da burguesia do café, que a família dele especificamente, como tantas outras famílias do café, né, entrou em decadência a partir de 1930. Então, várias peças dele são vários momentos, né, da formação dessa burguesia. Veredas da Salvação é um ponto fora da curva, porque aí ele sai da classe, né, ele está pegando aí, né, população de uma outra classe social, a classe que trabalha, né, e que ele conheceu, né, porque ele convivia com essas figuras na fazenda, do que dizem que a fazenda dos pais dele era tão grande, era uma propriedade tão grande que a distância era de São Paulo a Piracicaba, né, mais ou menos. Isso é que é fazenda. Então, assim, um latifúndio, né, total. E então acho ele se sensibilizou com a história. E o que é muito interessante nessa peça é que é o seguinte: é uma peça que
ele vê a perspectiva dele é muito diferente da perspectiva da imprensa, por exemplo, da época, né? Que né, tratou os eventos de Catulé como coisa de crente ignorante e fanático. Ele se, digamos, sensibiliza pelo problema humano que está ali colocado, a questão da fome, da falta de saída daquelas pessoas. E a primeira parte da peça, digamos assim, nós ficamos com muita raiva. O que eram os 2 líderes religiosos originais, ele transforma em um, que existiu de fato, né? Esse líder era paranoico, uma figura muito apegada à mãe, né? E que começa a perseguir o homem que é o mais racional da peça, digamos assim, que é o homem mais trabalhador, responsável por fazer a mediação entre os parceiros, ele mesmo um parceiro, entre os parceiros e o dono da fazenda, o Manuel. E o Joaquim é uma figura que não gosta de trabalho braçal, que só fala em Jesus, né? É um fanático, né? E que, com grande poder, ao mesmo tempo, de um grande carisma, um grande poder de convencimento, né? E que ele é meio o responsável, né, pelos eventos trágicos que acontecem. Então, a primeira parte da peça, a gente tem uma raiva enorme dessa figura e, né, se solidariza com o Joaquim, com o outro, Manuel, que é uma figura racional, trabalhadora, compreensiva e tudo isso. A segunda parte, nós começamos a dar razão ao Joaquim. Isso é muito interessante. Porque, por mais que ele pareça o mais irracional e o mais louco, o Jorge Andrade compreendeu o quanto ele vê o quanto aquela vida não tem saída. É claro, a fuga que ele propõe não é uma fuga política, é uma fuga mística. Num momento, no entanto, no país em que está tendo muitas lutas camponesas. A peça foi criticada, que eu sei, assim, por muitos da esquerda, porque ela supostamente teria ficado deslumbrada com o misticismo ou dar razão à saída mística. E não é isso. Bom, o fato aconteceu. A sensibilidade do dramaturgo foi com aquela população, não é que ele tem simpatia pelo fanatismo, mas ele percebeu que a religião, porque que acontece? A religião, a conversão ao adventismo, ela foi uma forma de reconstituir vínculo. Só que aí pela irmandade. Então, pelo vínculo espiritual, é uma forma de reconstituir o vínculo de uma comunidade que já estava em nível de anomia social. Então, a gente aí, quer dizer, nesse sentido também é muito atual, porque, né, você vê a função hoje do neopentecostalismo, que não deixa de ser uma forma de construir vínculo social onde, né, ele foi destruído de várias formas. Muito bem sucedido nesse sentido, né? Sim. Então, a peça, nesse sentido, é uma peça muito atual. O fato dela não ter tido uma saída política, até porque ele foi fiel aos acontecimentos, por um lado, dá uma certa atualidade, como se mostrasse um beco sem saída maior ainda, né, dessa população pobre, espoliada, sem terra e tudo isso. Priscila Figueiredo, professora de literatura brasileira na Universidade de São Paulo, pesquisadora do CENEDIC, é o Centro de Estudos do Direito e da Cidadania. Priscila, muito obrigado pelo seu retorno aqui em Campo das Artes para falar, para realmente assim aprofundar a reflexão a respeito do livro Os Parceiros do Rio Bonito e de seu autor, o escritor, crítico literário Antônio Cândido, professor também, né? Muito obrigado, viu, Priscila? Obrigada, Jorge, foi um prazer, como foi da outra vez também. Esta edição de Campo das Artes fica por aqui. Campo das Artes volta na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, com um novo entrevistado. Até lá! Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo.
A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.